Salve o nosso graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Deus é muito bom, né, irmãos? Porque Louvado seja Deus, aleluia. é bom de respirar hoje, né? Aleluia. Podemos ter a capacidade de trabalhar, se acordar, trabalhar, rever nossa família mais uma vez, vir adorar o Senhor, e que Deus possa nos dar, né, esse dom, essa graça, né, melhor dizendo, amanhã, né? Glória a Deus, que o Senhor venha nos sustentar amanhã novamente, para que nós possamos estar também aqui. Eu sei que as lutas são grandes, muitas das vezes a gente quer algo e o Senhor Deus não nos providencia na hora e no tempo que a gente quer, mas Deus ele tem um plano para todas as coisas. Glória né? a Deus, eu creio. O que a gente tem que Aleluia. agradecer ao Senhor não é o que a gente pede ao Senhor, mas sim Ele nos dá mais uma oportunidade de respirar, né? Aleluia. Muitos a gente tem que se sentir privilegiado, entendeu? Não porque Deus ele nos abençoa materialmente falando, mas porque bênçãos são para todos, né? Bênçãos são para quem é crente e para quem não é crente. É bíblico isso. A palavra do Senhor Deus diz que bênçãos materiais é para quem é filho e criatura. Bênçãos materiais é para mim, bênçãos materiais é para os irmãos, bênçãos materiais é para o macumbeiro, bênçãos materiais é para o católico, bênçãos materiais são para todos, até mesmo para o ateu que nunca quis saber do Senhor Jesus Cristo e nem acredita nele como seu único e suficiente Salvador. Aleluia. Mas bênçãos espirituais é só para mim e para você. Bênçãos espirituais é só para quem busca. Aleluia. Nós somos gratos a Deus por estarmos vivos, porque isso é uma bênção espiritual e nós temos que clamar ao Senhor para que cada vez mais venha nos dar o dom da vida e nos capacitar para nós recebermos algo profundo do Senhor Jesus. Muitos hoje desceram a cova, mas nós não, né? Aleluia. Muitos hoje estão a 7 palmos ou então estão a ponto de morrer, mas nós estamos aqui com saúde. Oh, glória a Deus, aleluia. E eu creio que amanhã não vai ser diferente. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Queria deixar uma passagem para a reflexão dos irmãos, que se encontra lá no livro de 2 Samuel, capítulo 23, versículo 9. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ler o versículo 8. 2 Samuel, capítulo 23, versículo 8. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Amém? Amém. Louvado seja Deus, aleluia, Jesus. Estes são os nomes dos valentes de Davi. Teve Josebe, Bassebete, filho de Taquimone. O principal dos capitães, este era Adino, o Ezequita, que se opusera a 800 e os feriu de uma só vez. E depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aui, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus que ali se ajuntaram à peleja. E quando dele Israel, os homens subiram, este se levantou e feriu os filisteus. E ele feriu os filisteus, até lhe cansar as mãos, e ficar a mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor operou um grande livramento, e o povo voltou atrás dele somente a tomar o despojos. E depois dele, Samar, filho de Agê, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Amém? Amém.
Glória Deus a é Deus. bom, né, irmãos? Aleluia. Nós vemos aqui que existiu homens valentes de Davi, como fala no título. Homens que não eram valentes só porque lutavam pela palavra com 1, 2, 3 homens, ou porque tinha ali Glória a Deus. lidado com alguns soldados em batalha. Louvado seja Deus. Senhor Jesus. A palavra do Senhor fala que só um irmão está certo. Só um feriu sozinho 800 homens. Glória a Deus. Glória a É Jesus. muita gente, né, irmão? Imagina uma pessoa só ferir 800 homens. Teve outro ali que, protegendo a sua plantação, segundo a palavra do Senhor, uma plantação de lentilhas, nós podemos entender que ele estava ali junto com os outros agrícolas ali, outros agricultores. E quando chegou aquele exército de filisteu, a gente pode entender que todos ali com medo fugiram. Mas só um ficou. Um que era do exército ali de Davi, ali, um dos valentes. E esse já tinha experiência, a gente pode entender que esse tinha experiência com a espada e com a batalha. Mas pela minha lógica, irmão, eu posso entender que a experiência de cada um desses soldados não era somente com a espada, nem com as mãos, e nem muito menos com a batalha. Eu creio que a experiência de cada soldado desse era com o Senhor. Aleluia. Porque a palavra do Senhor Deus diz que em todo tempo, a gente pode entender pela palavra, que em todo tempo quem operou, quem lutou aquela batalha não foi eles. Quem lutou aquela batalha foi o Senhor. Porque na continuação a gente vê que, na continuação diz, e o Senhor operou naquele dia, naquela noite, naquela ocasião, poderosamente. Tem pessoas que acham que tem capacidade de fazer as coisas, irmãos. Tem pessoas que acham que porque tem grande tempo de crente, porque tem um cargo, porque tem um poder aquisitivo maior, riquezas, isso é para quem é e para quem não é crente. Tem um poder aquisitivo de riqueza, tem um poder de financeiro maior, acha que pode fazer tudo e acha que tem autoridade sobre tudo. Mas quem tem autoridade sobre toda a humanidade, sobre toda a raça, sobre todos os animais, sobre tudo é o Senhor. Tudo está debaixo das mãos do Senhor. E para nós crentes, nós não podemos fazer nada. Nós não temos autoridade sobre nada. Se nós curamos, a cura veio do Senhor. Aleluia. Se nós oramos, a resposta veio do Senhor. Aleluia. Se nós operamos Aleluia. milagres e prodígios, é porque nós buscamos a presença do Senhor. E a autoridade vem dele, a autoridade não vem nossa. Por quê? Porque nós somos irmãos e pecadores. Glória. E a autoridade toda vem do Senhor. Aleluia. Se nós não buscarmos a presença do Senhor, nós não podemos fazer nada sobrenatural. Nós não temos autoridade sobre nada sobrenatural no reino espiritual. Se nós não buscamos a presença do Senhor, nós não somos capazes de orar e uma pessoa ser curada. Se nós não buscamos a presença do Senhor e não pedimos direção a Ele, nós não temos capazes de orar e aquela oração ser atendida. Se nós não buscamos a presença do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, tudo que nós fazemos na nossa vida, de fato pode ter êxito, mas logo depois se desmorona tudo. Por quê? Porque as mãos fortes do Senhor não estão sobre a minha e a tua vida. É necessário que em todos os aspectos da minha e da tua vida, o Senhor Deus tenha totalmente autoridade. O Senhor Deus tenha toda a liberdade para operar, glória a Deus. Nós temos que impor na nossa vida que o Senhor Deus é quem rege a minha e a tua vida. Não sou eu que comando a minha casa, não sou eu que tomo conta do meu trabalho, não sou eu que atraio clientes para mim. Tudo é o Senhor. Glória a Deus, o Senhor Deus aleluia. rege a minha casa, o Senhor Glória Deus a rege Deus. a minha vida, Aleluia. o Senhor Deus todo dia tem Glória a clientes Deus. para mim. Louvado Louvado seja o nome do Deus. Senhor. O Senhor Deus é que me direciona para falar aquilo que Ele quer falar para a igreja. O Senhor Deus é quem coloca as pessoas, Glória a louvado seja o nome Deus. do Senhor, para mim e para vocês Glória a cuidarem. Tudo é o Senhor. Aleluia. Tudo é o Senhor. Tudo pertence a Ele. Glória A a palavra Deus. do Senhor Deus diz que aqueles homens enfrentaram exércitos para proteger uma causa, para proteger um terreno, para proteger algo ali que eles tinham ali como um apreço. Mas eu creio, irmãos, que aqueles homens, por experiência,
não saíram pegando espada e com toda arrogância saíram matando um por um. Eu creio que eles fizeram pela palavra, irmão. Eu estou falando aqui, não é de mim, é pela palavra. Como fala na continuação, e o Deus operou poderosamente. Nós podemos entender que ele fez igual a quem? Ele fez igual ao general, louvado seja o nome do Senhor, aqui na terra a qual eles serviam. Vocês podem vir com lanças e escudo, mas eu venho em nome do Deus de Israel. Aleluia. Eu creio que na hora da batalha, irmão, imagina só, você enfrentar 800 homens sozinho. Imagina só, você enfrentar um exército sozinho para proteger um terreno que é seu por direito. Eu creio que antes da luta, todos fugindo e eles ficando ali sozinhos, eu creio que eles disseram: quem vai estar na frente é o Senhor. Quem vai estar batalhando por quem vai batalhar essa batalha não sou eu, é o Senhor. E conseguiram ter êxito. E a palavra do Senhor Deus diz que eles conseguiram, e o Senhor operou mais uma vez, eu repito, poderosamente. Tudo que você for fazer na sua vida, irmão, eu sei que isso aconteceu no passado, mas isso se reflete nos dias de hoje. Tudo que você for fazer na sua vida, seja a mínima coisa que for, vai na frente, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Eu não vou batalhar essa batalha sozinho. Vai na frente, Senhor. Qualquer coisa que seja, até a mínima coisa que seja, Senhor é quem vai batalhar por mim. Eu não vou travar essa batalha sozinho. Glória a Deus, aleluia. Eu não vou travar essa batalha sozinho. Louvado seja Eu Deus. sei o Deus que eu sirvo. Aleluia, Jesus. Guarda essa palavra, igreja. Eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei que essa batalha não é maior do que a batalha daqueles homens de Davi. Eles derrotaram 800 ou mais homens. A minha batalha é muito menor e o meu Deus é muito maior. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, guarda isso na tua vida, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Guarda isso. Você não precisa batalhar sozinho. Você tem um general de guerra que pela palavra não cochila e nem dormita. Glória a Deus, é o Deus de Israel que está olhando pela minha e pela tua vida, com tocha de fogo, louvado seja o nome, com olhos como tocha de fogo flamejante. Ele olha quando tu dorme, Ele olha quando tu se acorda, Ele olha quando você vai trabalhar, Ele olha, Ele vê a tua vida quando ninguém vê. Eu sei que hoje em dia as pessoas de fora conhecem mais da sua vida do que você mesmo, mas tem um que soa até o profundo e o escondido. Aleluia. E esse é Jesus Cristo, o Deus ao qual nós servimos. As pessoas podem conhecer a sua vida de cabo a rabo e não saber como um terço da vida delas, porque de fato é verdade, mas saiba que elas não têm nada e nenhum conselho para te dar, mas o Senhor sonda a tua vida. Glória a Deus, aleluia. Fundo e escondido, e o melhor Ele tem para mim e para você. Glória a Deus, eu creio. Então guarda, irmão. Aleluia. Sabe que essa batalha você não pode batalhar sozinho. Quando você pensar em fazer algo que não é da direção do Senhor, sendo que Ele tem uma coisa melhor para você, pense naqueles valentes. E outra coisa que eu vou dizer para os irmãos, uma coisa que eu guardei nessa palavra, irmãos, olha só, uma coisa que eu guardei para mim nessa palavra. Aleluia. Esses valentes eram soldados comuns. Esses valentes, eles tinham, eu creio que antes de conhecer Davi, as suas crenças ou até mesmo a fé no Deus de Israel. Mas a vida desses valentes de Davi mudou quando eles conheceram a Davi. Um homem que andava segundo os caminhos de Deus. Aleluia. Andava segundo o coração de Deus. E esse homem chamado Davi, que andava segundo o coração de Deus, por suas atitudes e seus testemunhos, que de fato, por um certo tempo ou por muito tempo, eram bons, ele fez com que esses valentes se espelhassem nele. E por esses valentes se espelharem nele, a bênção não ficou só para o rei Davi, porque o rei Davi era um homem muito abençoado. A bênção se proliferou, a bênção se espalhou para todos aqueles que andavam com Davi.
todos aqueles que tinham vínculo com Davi, todos aqueles que morriam por Davi. E o Senhor Deus não olhou só por Davi. O Senhor Deus poderia abençoar Davi e esquecer dos seus valentes que morriam por ele, mas não. O Senhor Deus viu que tinha pessoas que eram fiéis a Davi e por consequências eram fiéis a Deus. E o Senhor abençoou poderosamente. Glória a Deus. Você entende que eu e você, uma vez que buscamos a palavra do Senhor Jesus Cristo e somos fiéis e somos testemunhos, nós temos a capacidade de abençoar outras pessoas. Nós temos a capacidade de fazer com que a minha busca e a sua busca se espalhe na mente de outras pessoas e as outras queiram a mesma coisa e por consequência elas também são abençoadas. Tudo isso por causa de mim e de você. Se a irmã Isna é uma pessoa que busca, uma pessoa que tem um bom testemunho, uma pessoa que não escandaliza o Evangelho, uma pessoa sempre que está ali fiel nos caminhos do Senhor, pode ter a tribulação que for, a tendência é o Senhor abençoar ela honrosamente. Aleluia. Outras pessoas ali vão ver que ela é uma mulher fiel ao Senhor, mesmo na dificuldade, mesmo na tribulação, ela é fiel, ela não murmura, ela não critica, ela não blasfema com palavras torpas, ela não xinga, ela é fiel ao Senhor. E essa pessoa diz: eu quero ser semelhante, eu quero buscar o Deus que ela busca, eu quero servir o Deus que ela serve, e automaticamente essa pessoa também é abençoada, essa pessoa também se transforma um valente de Davi. Glória a Deus. Aleluia. Nós temos poder de abençoar outras pessoas que estão ao nosso redor, mas para isso nós temos que ser testemunhos vivos do Evangelho de Cristo. Testemunhos vivos. Não é vestir, irmã Isla, uma capa, como eu falei no passado, de religiosidade, não. Dizer eu sou crente, eu sou cristão, mas não é. Isso, ao invés de edificar, destrói o Evangelho de Cristo. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus, aleluia. Eu ia louvar, mas eu acho que já falei demais. E Deus é maravilhoso. Vamos encerrar o trabalho para a honra e glória do Senhor. Hoje é 8h30, né? 8h30? 8h40. Não, é 8h30, né? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então, vamos estar encerrando o Aleluia, trabalho para a honra e glória do Senhor. E Deus é bom o tempo todo, irmãos. Deus é perfeito, glória a Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor.